E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a primeira aula das temáticas do concurso de Maricá 2024, né? Já tivemos o primeiro encontro inicial, já deixei na plataforma para quem só está começando hoje sobre as questões importantes desse concurso de Maricá 2024, né? Eu considero essa parte de teoria crítica uma parte muito relevante, muito importante, porque eu acredito que a banca vai dar muita importância sobre essa temática. Então, eu fiz um prefácio, né, um preâmbulo dessa aula de coletivo de autores, explicando mais ou menos como essas teorias críticas aparecem na educação física e a diferença de teorias tradicionais críticas e pós-críticas. Pós-críticas, a gente vai ver uma expressão nesse concurso, na questão da Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos ver, essa aula está programada para ser 10/4 de 2024. Você pode assistir ela antes, a preferência é que você assista ela antes do nosso Tira Dúvidas do dia 10 de abril. Se não conseguir, no domingo nós temos um Tira-Dúvida da semana. E a semana basicamente será dedicada à teoria crítica, coletivo de autores e todo esse tema que eu considero importante, por isso que eu comecei o curso com essa temática, mas a gente vai voltar, né? Essa temática vai ser recorrente para nós. Deixa eu compartilhar a tela para vocês aqui. Então, começaremos com a questão de definir, né, teorias críticas e pós-críticas. Inicialmente, a gente pode perceber que na educação, as teorias educacionais estão divididas em tradicionais, críticas e pós-críticas, né? Antigamente era dividida até em menos, né? Por exemplo, na época do coletivo de autores, era críticas e não críticas, né? Mas nós já temos as pós-críticas. Eu até alerto a vocês que a Base Nacional Comum Curricular tinha inicialmente uma perspectiva forte de pós-crítica. Ela vai perdendo, mas ela ainda está inserida nesse contexto, né? Essas teorias pós-críticas começam a ter mais evidência no ano 2000. A partir de 2005 ela começa a ficar mais encorpada, e na educação física é o Marco Garcianeira que traz essa pedagogia cultural. Não está nesse concurso, mas se a banca for a mesma de Niterói, nós já conversamos sobre isso, né? Os conteúdos são muito parecidos com Niterói. Então, Maricá pode ter pelo menos alguns elementos da banca que fez o concurso de Niterói, e no concurso de Niterói, por exemplo, tinha Marga Garcianeira, né? Esse não tem de Maricá, mas tem uma perspectiva pós-crítica. Independente de ter ou não, né? Nós temos alguns livros com muitos autores, a gente tem que diferenciar, né, essas teorias, né? E é a perspectiva que eu trago para vocês. Quais são os pressupostos, quais são as diferenças entre elas? Vamos lá em frente, né? Então, inicialmente, a gente pode entender ou tentar entender que essas teorias na educação, né, formam um campo de preferências, de peculiaridades, de forma de atuação dos profissionais, das secretarias, dos projetos nesse campo pedagógico. Então, as tradicionais são aquelas que não se importam ou não levam em consideração os condicionantes sociopolíticos, os condicionantes econômicos no que tange à educação. De certa forma, elas consideram que o papel da educação numa determinada sociedade era basicamente fornecer mão de obra ou qualificar os indivíduos para assumir as suas funções dentro de uma perspectiva de mão de obra. Então, elas estão muito ligadas em eficácia, consideram apenas fatores relacionados ao aspecto de relação e aprendizagem, organização desse ensino, como a gente poderia dinamizar esse ensino, ensinar melhor, de uma maneira mais rápida. E o seu foco dessas teorias tradicionais vai ser sempre o ensino, os objetivos, os conteúdos da matéria, a relação dos alunos com a matéria, do professor com a matéria. A didática é sempre uma didática instrumental, e o seu objetivo é sempre esse: eficiência, eficácia, planejamento, resultado, medição de resultado. Essas teorias tradicionais são fundamentadas na educação, numa psicologia
comportamental, numa pedagogia sistêmica ou numa abordagem tecnológica da educação, ou, como muitos gostam de dizer, tecnicista da educação, né? As teorias críticas, em contrapartida, levam em consideração esses condicionantes políticos, econômicos, sociais, e afirmam que esses determinantes, por serem determinantes, orientam e até, de certa forma, limitam todo o sistema educacional, seus objetivos, seus resultados. Então, as teorias críticas vão trazer, né, no campo educacional, as teorias críticas estão aí na educação desde de 1970, um pouquinho antes, né, com vários congressos. Paulo Freire é um exponente dessa teoria crítica na sua Pedagogia do Oprimido, né? Paulo Freire a gente vai estudar também com muito carinho, porque é uma pedagogia libertadora que está na bibliografia desse concurso, né? E é também considerada uma teoria crítica, né? Então, a teoria crítica afirma que numa sociedade de classes existe uma educação diferenciada para cada classe. Uma educação destinada à classe proprietária e uma outra bem diferente, né, destinada para a classe trabalhadora, né? Eles vão dizer que a destinada à classe trabalhadora é uma educação diferente e inocente, né? Tem uma teoria interessante que está lá no livro do Saviani, que vai falar sobre o livro do Bourdieu e Passeron, que é um livro que foi muito importante também na década de 70, a reprodução, e o Bourdieu e Passeron vão dizer que o papel da escola é reproduzir o status quo, ou seja, manter as coisas tais como elas estão encontradas na sociedade, né? E o Bourdieu e Passeron, uma das teorias que o Bourdieu e Passeron colocam é a escola dualista de Stablé, né? O que é a escola dualista de Stablé? É exatamente essa escola que está apresentada da teoria crítica, né? Numa sociedade de classe, numa sociedade capitalista de classe, pode-se perceber claramente dois tipos de escola: uma escola para a classe operária, trabalhadora, e uma escola para elite, uma classe proprietária. Estou usando esse termo proprietário e elite, porque é isso assim que aparece, proprietária, porque é assim que aparece no coletivo de autores. E na escola da elite, na escola da classe proprietária, tudo funciona bem, nada falta, tudo tem. E na escola da classe trabalhadora, da classe operária, nada tem, tudo falta. Então, essa teoria da escola dualista de Stablé, é uma escola para os ricos, que tudo tem, uma escola para os pobres, que tudo falta, ela também é uma pedra de toque da teoria crítica. Ela denuncia isso, ela denuncia uma ideologia dessa classe dominante para a manutenção desse status quo. Né? Então, dessa forma, o objetivo de uma educação ineficaz para a classe trabalhadora é exatamente o que? É manter essa classe trabalhadora alienada. Fundamentos principalmente nas teorias do materialismo histórico e dialético, e suas expressões mais comuns que a gente vai ver na educação brasileira é a teoria crítica social dos conteúdos, em que o coletivo de autores se fundamentou, a educação libertária de Freinet e libertadora de Paulo Freire. Vamos adiante. A pós-crítica, por sua vez, ela também percebe esses condicionantes, assume esses condicionantes já denunciados pela teoria crítica, mas procura ir além, né? E vai dizer que, além desses condicionantes que a teoria crítica alertou, denunciou, né, a exploração do trabalho do homem pelo homem, existem outras situações que também travam a educação, que também travam o melhor desempenho ou a melhor forma de se lidar com o conhecimento na escola. E ela vai dizer que exatamente estão ligadas à questão de uma pedagogia da diferença, né? Ou seja, é a aceitação dessas diferenças, não a tolerâncias, pela sociedade. Essas questões envolvem raça, credo, gênero, orientação sexual e podem causar vários impedimentos, vários processos de negação dos estudantes, né? Desses estudantes não se reconhecerem naquela escola, ou não reconhecerem o valor daquela escola porque eles se sentem um estranho, né? E, muitas vezes, essas reações de não aceitação das diferenças são fonte de muitas violências na escola. O machismo é um bom exemplo desse tipo de violência, e a gente pode perceber que, volta e meia, aparece nas aulas de educação física, com divisão de espaço, querer jogar algumas coisas, os meninos não precisam jogar nada, que os meninos é que mandam, essas coisas todas que a gente pode ver. Então, a teoria pós-crítica tenta
uma pedagogia da diferença, mostrando que a diferença está na vida, está na sociedade, a escola tem que trabalhar com ela, não é tolerar as diferenças, mas é realmente lutar por uma sociedade mais igualitária, aceitando as diferenças, mais justas, mais democráticas, e isso também é teoria da pedagogia crítica, porém, meus amigos e minhas amigas, a gente não pode ocultar, né? A pedagogia crítica é mais incisiva nas questões de uma sociedade capitalista, de uma exploração do homem pelo homem, de uma questão ainda é, é, relevante, que é a questão de classe, luta de classe, numa sociedade desigual, numa sociedade que tem um vácuo e muita gente em condições mínimas de sobrevivência, de miséria e de pobreza, como é o Brasil, né? Então, os defensores da pedagogia crítica, eles são mais enfáticos. E a pós-crítica trabalha mais com essa questão de diferença. Essas questões são muito importantes na escola, né? Essas questões de orientação sexual, a gente teve um tempo que isso aí ficou muito, muito, muito forte, essas relações, as questões de bullying, a questão, por exemplo, não aceitação de credos diferentes. Isso é uma realidade muito viva e ainda pulsante, e nos tempos para cá isso ficou muito rivalizado nas escolas. Então, as pedagogias pós-críticas, né, que eu tenho mais afeição, eu considero que elas são mais atualizadas, mas não se enganem, o nosso concurso tem o seu foco nas teorias críticas e não nas pós-críticas. Bom, como ocorre, então, nas práticas pedagógicas essas manifestações? Bem, essas concepções, né, essas tendências, elas orientam formas de pensar e de agir na educação. A educação, sendo uma prática social, né, ela vai ter projetos, planos, perspectivas de que sociedade a gente deseja e quais são as perspectivas desses indivíduos quando saírem da escola, quando saírem de uma universidade, como é que vai ser a atuação desses indivíduos. Então, é tradicional, conservador, e pensa na formação e qualificação de quadro de reposição, basicamente de mão de obra, ou seja, para a elite os quadros mais interessantes, mais lucrativos, né? E para a classe operária os quadros mais subalternos, porque, afinal de contas, nessa concepção tradicional de sociedade, a sociedade tem vários postos, todo mundo vai ter que trabalhar nesses postos de acordo, entre aspas, com as suas potencialidades. Só que a gente sabe que essa corrida é desigual, né? Enquanto a classe dominante coloca seus filhos, suas filhas em escolas top de elite, a classe trabalhadora, a classe operária, bota nas escolas que pode, nas escolas que tem, às vezes, muito longe da casa, e as crianças têm uma dificuldade muito grande para chegar nas escolas, as escolas chegam cansadas, mal dormidas, mal alimentadas. Então, na verdade, a desigualdade já começa, né, no primeiro pezinho que a criança bota na escola. Né? A concepção crítica ela vai se empenhar sempre em criar condições de transformação dessa sociedade. E ela acredita que, enquanto a sociedade não transformar, a educação vai ficar sempre emperrada por esses condicionamentos políticos, econômicos e sociais, né? Ou seja, a transformação dessa sociedade injusta numa sociedade mais justa, essa sociedade excludente numa sociedade mais inclusiva, essa sociedade que vai primar por essa meritocracia individualista, não interessa uma concepção crítica de educação. Então, ela vai combater exatamente essa meritocracia, essas falácias da sociedade capitalista, que, né, vem dessa ideia que a sociedade dá oportunidades iguais para todos. A gente sabe que isso aí é um grande engano. A pós-crítica vai procurar, então, nessa pedagogia da diferença, mitigar essas diferenças, respeitar essa diversidade, essa subjetividade, entender, enfim, que uma sociedade mais justa, mais democrática, tem que ser também mais plural e diversificada. Inclusive, ela vai expressar isso nas condições de oferta de currículos de educação física escolar, né? Você vai ver aspectos como hierarquização do currículo, decolonização de currículo, um currículo que seja desmistificado, um currículo que seja mais horizontalizado, que as práticas corporais também locais sejam valorizadas, que as culturas corporais dos alunos, as práticas corporais dos alunos também sejam valorizadas, ou seja, várias perspectivas nesse sentido. Bom, como operam? Como elas, na verdade, aplicam, né? Como é que a gente vai ver isso na escola? Bom, a gente viu que tem um plano de conservação ou transformação da sociedade. De conservação, a teoria tradicional. Transformação da sociedade, a crítica e a pós-crítica. Aqui nos interessa mais a crítica, né? É a forma de organizar o currículo, a forma de organizar esse conhecimento escolar. Quando a gente fala em currículo, a gente fala em conhecimento escolar. Quando a gente fala em currículo, não é essa sequência de matéria.
na educação que se fala currículo, é conhecimento escolar que vai ser mediatizado na escola, enquanto alguns saberes, algumas disciplinas. Né? Então, conteúdos tradicionais são as demandas que a sociedade desempenha e impõe, e são chamados de tradicionais até mesmo por isso. Para as críticas, o currículo deve ter uma coisa chamada relevância social. Né? É uma relevância social que eles chamam de conteúdo, de modo que auxilia os estudantes a perceberem as relações dessa sociedade, identificar os conflitos dessa sociedade, essas desigualdades, e lutar para a transformação da sociedade numa sociedade mais justa, mais democrática, mais dinâmica, que tenha mais cuidado e dê mais oportunidade à classe proprietária e à classe trabalhadora. A gente viu algumas transformações, a questão de políticas afirmativas, né? A questão de não só colocar essa classe trabalhadora na universidade, mas como mantê-la na universidade, programas e projetos que vão dar bolsa, etc. As pós-críticas discutem a origem desses temas, procuram descolonizar esses currículos e não chama conteúdo, chama de temática. Né? Na transparência, que eu vou até tirar de lá, se alguém tiver baixado o PDF, fala de. Eu sempre boto assim, currículo temático para fazer um. Mas quem chama. Conteúdo temático. Quem chama de conteúdo é a teoria tradicional e crítica. A pós-crítica não chama nada de conteúdo, chama de temática. Até para que a questão do conteúdo já seja uma problematização. O conteúdo tem a sua parte tradicional, tem um currículo crítico que procura dar um sentido de relevância social a esses conteúdos. Né? A própria teoria que o coletivo de autores está inserida é teoria crítica social dos conteúdos. O que é? Conteúdo na escola tem que ter relevância social. Conteúdo nas aulas de educação física vai ter que ter relevância social. É um dos princípios que viabilizam a lógica dialética, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Bom, então, vamos dar exemplo aí para ver como é que essas coisas funcionam numa educação física escolar. Um conteúdo tradicional, como esporte com bola, né? Ou como alguns esportes com bola, assume uma dimensão reducionista quando são apenas ensinadas, ou, se quiserem, transmitidas técnicas, táticas e regras aos estudantes. Né? Numa abordagem crítica, esse esporte com bola será observado nos seus aspectos mercantilistas, de exploração midiática, hiperformática, dos atletas, do espetáculo, e de toda uma gama agora com o balcão de apostas de Betnet, Sportnet, sei lá o que net, que na época do coletivo de autores nem estaria presente, mas agora é o que se mais tem por aí, né? O cartão amarelo, que é o primeiro que pisca, o segundo que chuta, o primeiro escanteio, ou seja, toda uma rede, um cassino virtual em matéria de esporte. Ou seja, é ver o esporte dentro da sociedade com as suas contradições. Ver o esporte dentro da sociedade dos seus lados positivos, interessantes, por exemplo, um esporte educacional, e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica àquele esporte clubístico, mediático, performático, explorador e tudo mais. Né? Então, numa visão de uma teoria pós-crítica, esse esporte será questionado quanto às suas origens, por exemplo, eurocêntricas, que vem de uma Europa centrada, que vai impor um tipo de esporte embranquecedor, um esporte europeu. Né? Nos racismos que eles despertam, a gente vê aí essa concepção racista muito forte na Europa, não é só na Europa e não é só Vinícius Júnior, a gente sabe disso. Aqui na América do Sul a gente vê exatamente esse racismo e dos países que tiveram uma colonização tanto quanto diferenciada. Né? Mas existe racismo, vai dizer que o racismo acontece só na Europa, principalmente no futebol. A gente vê racismo expandido no mundo inteiro, mas não é só no futebol. Hein? Futebol fica mais claro da gente explicar, mas existe em todos os esportes, principalmente coletivos. Né? Então, ele vai dizer que essas condições plurais, essas condições singulares, enquanto esses problemas acontecem, vão dar uma determinação em algumas práticas esportivas que precisam ser problematizadas, precisam ser descolonizadas ou decolonizadas, hierarquizadas, com uma justiça curricular e outros temas interessantes que as pós-críticas trazem. Bom, e nas formas de avaliação, como é que elas vão dar? Tradicional vai se preocupar apenas com medições de desempenho, medições de aquisição de técnicas de movimento, comparações de performance vão estar sempre em destaque. Né? As críticas se preocupam na avaliação com as relações entre professores, alunos e a comunidade educativa. Né? Como é que a avaliação não é só o professor avaliando o aluno, é o aluno também avaliando o professor, é a comunidade educativa toda sendo inserida nessa discussão. Né? São coordenações, são funcionários, né? E a avaliação vai ser sempre reiterativa, vai ser sempre dialógica. Né? Professores e alunos
tentando entender os percalços do processo e sempre sendo uma avaliação continuada, não é estanque, não é etapista, não é prova no meio do período, prova final no final do período, não. Ela é contínua, interativa, dialógica, então ela acontece, ela também retrocede se for necessário, é uma avaliação muito mais dinâmica. Esse capítulo 4 do coletivo de autores é muito interessante, eu acho que apresentou uma inovação muito grande para a educação física escolar, e eu acho que ele está atualizado até os dias de hoje. Né? E as pós-críticas, como é que elas avaliam? Bom, elas operam também de forma contínua, participativa e ideológica, procurando observar os entraves do processo educativo, mas com seu foco mais nessas questões da diferença, da questão dos machismos, da misoginia, desses aspectos todos, dos bullying, dessa violência exacerbada, e procurando criar climas mais humanizados para que a avaliação não seja um processo de inquisição, mas sim um processo de aprendizagem contínua. Né? Bom, na organização das aulas tradicionais se pedem mais esquemas fixos, sequências pedagógicas, um termo muito utilizado numa pedagogia ou numa didática tecnicista. O aprendizado é sempre, o etapismo é sempre desejado, é muito valorizado, os processos, os planos de aula, os planejamentos e toda aquela parte do menos complexo para o mais complexo, ou seja, como se a educação, as práticas corporais obedecessem a uma lógica que a gente sabe na prática que nem sempre isso acontece. Por exemplo, se as crianças não tiverem afim de fazer determinada prática corporal, toda essa sequência pedagógica vai para o espaço. Ou seja, existem muito mais coisas importantes a serem desenvolvidas, como cativar essas crianças, esclarecer os seus procedimentos, mostrar por que é importante trabalhar aquilo, por que é importante trabalhar num espírito mais coletivo, mais integrador, mais humanizado, e não excludente, e não rivalista, e não perseguidor, cheio de bullying, etc. Bom, as críticas também ainda possuem um esquema de aulas num certo etapismo, mas é um certo etapismo. As teorias críticas já admitem uma flexibilidade nas etapas, elas vão chamar, como é o caso do coletivo de autor, de fases intercambiáveis, não chama nem de etapa, né? Admitindo uma certa flexibilidade. Mas a pós-crítica não acredita nessas estruturas, nem persegue numa etapa. Né? Procuram viabilizar o conhecimento através do diálogo, do modo que se possa respeitar essas diferenças, inclusão, valorizar as diversidades, inclusive na estrutura das aulas. Uma turma pode reagir com uma estrutura um pouco mais flexível, outra turma você pode trabalhar com uma estrutura menos flexível, ou seja, cada grupo vai reagir, então a gente não trabalha com aquela ideia de parte 1, parte 2, e longe, muito longe, né? Parte inicial, principal, volta a calma. Parte principal e volta a calma é da teoria tradicional, mas lá do método de ginástica europeu. É incrível que até hoje o pessoal pensa que um plano de aula é formado assim. Está complicado. Então, esse conhecimento da educação física, como é que ele vai? De modo geral, como é que isso aparece, né, no conhecimento, quando se pensa em didática da educação física escolar, de modo geral, nas metodologias mais ou menos adotadas pelos professores, pelas professoras, mesmo quando esses professores não sabem o nome de um método que eles estão usando, esse método geralmente existe, mesmo que você vai para o global, vai para o analítico, vai para o global, vai para o conceito recreativo do jogo esportivo, eu estou falando de alguns tradicionais, uma abordagem sistêmica, que é cheia de fases, né, para fazer uma avaliação diagnóstica no início da aula, etc., etc., até uns métodos um pouco mais dinâmicos, como o método do coletivo de autores, que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma aula mais problematizada, mais tematizada, e eles vão falar que tem fases intercambiáveis, mas é uma metodologia que vai trabalhar perseguindo outros conteúdos de relevância social, enquanto as tradicionais ficam mais aquele esporte coletivo com bola, que a gente chama de quadrado mágico, no máximo bota um atletismo ali para fazer um quebra-gelo, fica repetindo esses conteúdos muito de uma maneira muito acrítica no ensino fundamental como um todo, chega no ensino médio, os estudantes já não querem fazer uma aula porque não aguentam mais as mesmas aulas, as mesmas séries, etc., etc. Ou seja, toda uma falta de análise crítica do próprio conhecimento que você vai viabilizar nas aulas de educação física escolar. Né? Então, basicamente, é isso. Como é que eles se estruturam com o método? Né? Como é que você diz que uma aula é tradicional ou não é crítica? Porque aquela aula está preocupada apenas
imediatizar ou transmitir conteúdos esportivizantes e técnicos, táticos e de regras. Acaba por aí, não há nenhum tipo de reflexão sobre como é que esse esporte aparece, como é que ele transita na nossa sociedade, como é que é o fenômeno esportivo e os conflitos que ele carrega. Ou seja, isso tudo só é pensado numa perspectiva crítica que tem no seu bojo a ideia do aluno, da aluna, analisar criticamente a sociedade que ele vive. Por isso que o nome da perspectiva crítica. E, para isso, ele precisa de ter conteúdos que sejam favorecidos para fazerem essas análises e também tratados metodologicamente que viabilizem essa análise desses conteúdos com relevância social. Né? Temos referências aí dessa parte introdutória, Zé Carlos Libano, que vai fundamentar também o coletivo de autores, Cipriano Carlo Kess, que também é citado no coletivo de autores, Tomás Tadeu da Silva não, porque aí um que vai falar também dessas teorias, mas que fundamentou essa perspectiva de teoria tradicional, crítica e pós-crítica. Tá? Grande abraço para vocês. Vamos para a aula de coletivo de autores, que é um tema bastante interessante para esse concurso. Falou? Abraço. Deixa eu encerrar aqui a gravação e a gente volta daqui a pouco.